As relações entre a China e a Rússia elas começaram a melhorar e se normalizar com a desmilitarização da fronteira. Os dois países têm mais de 4.000 quilômetros de fronteira e, na verdade, quando você olha para esse mapa, parece que a Rússia está o tempo inteiro fazendo fronteira com a China. Não é assim. A fronteira é muito grande, certamente, mais de 4.000 quilômetros não é pouca coisa, mas você tem o Cazaquistão aqui no sul que separa, né, com o resto da Ásia Central. Aí você tem um pequeno pedaço de fronteira entre a Rússia e a China. Aí depois você tem a Mongólia, que por sinal é um estado tampão, buffer state, que separa os dois, serve de uma área neutra para que eles não entrem em choque. E aí o resto da fronteira continua aqui no leste da Sibéria, na parte que junta a Rússia com o Pacífico. Então essa está a maior parte da fronteira. Em 1989, o Gorbachev visita a China e daí em diante as relações começam a melhorar, as coisas começam a ficar mais calmas. O Yeltsin, Boris Yeltsin, nos anos 90, também mantém essa proximidade, as relações continuam melhorando e as últimas disputas de fronteiras ou discussões sobre áreas da fronteira são encerradas em 2004 com o Putin e aí eles colocam uma pedra e param de gastar definitivamente recurso, tempo e preocupação com as disputas de fronteira. Isso não significa que não existissem ainda outras preocupações estratégicas, militares e políticas. Uma das maneiras de a gente analisar essa relação dos dois é a gente trazer os Estados Unidos para a equação. E claro, os Estados Unidos é a maior economia, a maior potência militar, a Rússia é o maior território, uma grande potência militar, a China tem a maior população, também é uma grande economia, a segunda maior economia. E a gente olha para esses três e compara. Nos anos 70, os Estados Unidos estavam numa posição de pivô e a China era a mais fraca dos três e a União Soviética era uma potência econômica, militar e política. E os Estados Unidos tentando se reaproximar ou dialogar ou interagir com os dois. Hoje quem está na posição de pivô é a China e a Rússia é o mais fraco dos três. Ou seja, bastante coisa mudou. Não é só isso que se transformou, mas em 2008 começa uma nova tendência, novos acontecimentos vão mudando a relação desses países. E o primeiro deles é a crise econômica de 2008 que dá um pontapé, desencadeia uma possível aproximação ou uma busca por alternativas, principalmente da Rússia, em relação ao Ocidente, em relação à Europa e a maneira como ela está envolvida em questões políticas que acontecem. Em 2008, nós temos a crise econômica e temos um episódio também onde a Rússia invade a Geórgia. E isso causa muita tensão com a Europa e começa um processo de deterioração das relações russas com a Europa. Mas o grande marco dessa mudança histórica é 2014, depois da anexação da Rússia em relação à Crimeia, que está aqui no Mar Negro. Aí sim nós temos uma movimentação dos russos em busca de alternativas. Por quê? As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia colocam os russos sem alternativa em busca de capital. Eles precisam de dinheiro, precisam de outros clientes ou consumidores para sua energia e é natural que ele olhe para o Oriente e veja a China gigante crescendo, precisando de recursos naturais, precisando de energia e com muito capital. Você gostou desse conteúdo? Então vem debater com o professor Roque.